Toca Livros e Editora Pensamento apresentam O Grande Arcano ou O Ocultismo Revelado, de Eliphas Levi, narrado por Sérgio Meneghello. Este audiolivro contém material de apoio que pode consistir em imagens, tabelas ou gráficos. Para acessá-los, basta conferir no site tocalivros.com ou em seu aplicativo da Toca Livros, procurando pelo título no link de busca. O referencial do material é indicado dentro da narrativa para que você possa usufruir melhor. Introdução. Esta obra é o testamento do autor. É o mais importante e último de seus livros sobre a ciência oculta. É dividida em duas partes. A primeira é intitulada O Mistério Real ou A Arte de Governar as Forças, e a segunda, O Mistério Sacerdotal ou A Arte de Fazer-se Servir pelos Espíritos. Este livro não necessita de introdução ou prefácio. Obras precedentes do autor cumprem amplamente essas funções. Nele está a última palavra do ocultismo. Foi, pois, escrito com a maior clareza que nos foi possível empregar. Este livro pode e deve ser publicado? Ignoramos isso ao escrevê-lo. Se ainda existem verdadeiros iniciados no mundo, é para eles que escrevemos, e é só a eles compete julgar-nos. Eliphas Levi, setembro de 1868. Primeira parte. O mistério real e a arte de governar as forças e subjugar poderes. Capítulo 1. O magnetismo. O magnetismo é uma força análoga à do ímã. Está espalhado em toda a natureza. Seus caracteres são a atração, a repulsão e a polarização equilibrada. A ciência observa os fenômenos do ímã astral e do ímã mineral. O ímã animal se manifesta todos os dias por fatos que a ciência verifica com desconfiança. Porém, já não pode mais negá-los. Entretanto, para admiti-los, espera com razão que sua análise seja finalizada e haja uma síntese incontestável. Sabemos que a imantação produzida pelo magnetismo animal determina um sono extraordinário, durante o qual a alma do magnetizado cai sob o domínio do magnetizador. Com esta particularidade, a pessoa adormecida parece deixar inativa sua vida própria para manifestar somente os fenômenos da vida universal. Ela reflete o pensamento dos outros, vê sem auxílio dos olhos, torna-se presente em toda parte sem ter consciência do espaço, percebe as formas mais que as cores, suprime e confunde os períodos do tempo, fala do futuro como se fosse do passado e do passado como se fosse do futuro. Explica ao magnetizador seus próprios pensamentos e até as acusações secretas da sua consciência. Evoca na sua recordação as pessoas em que pensa e as descreve do modo mais exato, sem que o sonâmbulo ou sonâmbula as tenha visto alguma vez. Fala da linguagem da ciência com o sábio e da imaginação com o poeta. Descobre as doenças e adivinha os remédios. Dá muitas vezes sábios conselhos. Sofre com quem sofre e, às vezes, dá um grito doloroso ao anunciar-vos tormentos que devem surgir. Esses fatos estranhos, porém incontestáveis, nos levam necessariamente a concluir que existe uma vida comum para todas as almas, ou ao menos uma espécie de refletor comum de todas as imaginações e memórias no qual podemos ver-nos uns aos outros, como acontece para uma multidão que passa diante de um espelho. Tal refletor é a luz ódica do cavalheiro Carl Ludwig Freyer von Reichenbach. Equivalente à nossa luz astral, é o grande agente da vida chamada Od, Ob e Aur pelos hebreus. O magnetismo dirigido pela vontade do operador é Od. O sonambulismo passivo é Ob. As pitonisas da antiguidade eram sonâmbulas ébrias de luz astral passiva. Nos livros sagrados, essa luz é chamada Espírito de Piton, porque na mitologia grega, a serpente Piton é sua imagem alegórica.
Ela é representada também na sua dupla ação pelas serpentes do caduceu. A serpente da direita é Od, a da esquerda é Ob, e no meio, no cimo da verga hermética, brilha o globo de ouro que representa Aur, ou a luz equilibrada. Od representa a vida livremente dirigida. Ob representa a vida fatal. É por isso que o legislador hebreu diz: infelizes dos que adivinham por Ob, pois evocam a fatalidade, o que é um atentado contra a providência de Deus e contra a liberdade do homem. Há certamente uma grande diferença entre a serpente Pitom, que se arrasta no lodo do dilúvio e que o sol feriu com suas flechas. Há, dizemos nós, uma grande diferença entre essa serpente e a que se enrosca no bastão de Esculápio, da mesma forma que a serpente tentadora do Éden difere da de bronze que curava os doentes no deserto. Estas duas serpentes opostas figuram efetivamente as forças contrárias que podemos associar, porém que jamais devem confundir-se. O cetro de Hermes, separando-as, as reúne, e é assim que, aos olhos penetrantes da ciência, a harmonia resulta da analogia dos contrários. Necessidade e liberdade, tais são as duas grandes leis da vida. E essas duas leis fazem só uma, pois são indispensáveis uma à outra. A necessidade sem liberdade seria tão fatal quanto a liberdade, que, privada do seu freio necessário, se tornaria insensata. O direito sem o dever é a loucura. O dever sem o direito é a servidão. Todo o segredo do magnetismo consiste nisto: governar a fatalidade do Ob pela inteligência e o poder do Od, a fim de criar o equilíbrio perfeito de Aur. Quando um magnetizador, mal equilibrado e sujeito à fatalidade por paixões que o dominam, quer impor sua atividade à luz fatal, assemelha-se a um homem com os olhos vendados que, montado em cego jinete, quisesse aguilhoá-lo às esporadas no meio de uma floresta cheia de sinuosidades e precipícios. Os adivinhos, tiradores de cartas e sonâmbulos são todos alucinados que adivinham por Ob. O copo de água de hidromancia, as cartas de Eteia, as linhas à mão, etc., produzem no vidente uma espécie de hipnotismo. Vê, então, o consultante nos reflexos dos seus desejos insensatos ou das suas imaginações cúpidas, e como é, por sua vez, um espírito sem elevação e sem nobreza de vontade, adivinha as loucuras e sugere maiores ainda, o que é, de resto, uma condição de êxito para ele. Um cartomante que aconselhasse a honestidade e os bons costumes perderia logo sua clientela de concubinas e solteironas histéricas. As duas luzes magnéticas podiam muito bem chamar-se: uma, a luz viva, e a outra, a luz morta. Uma, o fluido astral, e a outra, o fósforo espectral. Uma, o facho do verbo, e a outra, a fumaça do sonho. Para magnetizar sem perigo, é preciso ter em si a luz de vida, isto é, deve-se ser um sábio e um justo. O homem escravo das paixões não magnetiza, fascina. Porém, a irradiação da sua fascinação aumenta ao redor dele o círculo da sua vertigem. Multiplica seus encantos e enfraquece cada vez mais sua vontade. Assemelha-se a uma aranha que se cansa e, enfim, fica presa em sua própria teia. Os homens até agora não conheceram o império supremo da razão. Eles a confundem com o raciocínio particular e quase sempre errôneo de cada um. Contudo, o próprio senhor de Lapalice lhes diria que quem se engana não tem razão. A razão é precisamente o contrário dos nossos erros. Os indivíduos e as massas que a razão não governa são escravos da fatalidade. É ela que faz a opinião, e a opinião é rainha do mundo. Os homens querem ser dominados, atordoados, arrastados. As grandes paixões lhes parecem mais belas que as virtudes, e aqueles a quem chamam grandes homens são às vezes grandes insensatos. O cinismo de Diógenes lhes agrada como o charlatanismo de Empédocles. Nada admiraria tanto como Ajax e Capaneia, se Polieucto não fosse ainda mais furioso. Pirama e Tisbeu, que se matam,
são os modelos dos amantes. O autor de um paradoxo sempre tem certeza de adquirir renome, e por mais que condenem ao esquecimento, por despeito e inveja, o nome de Erostrato. Este nome tem tanta grandeza de demência que supera a sua raiva e se impõe eternamente à sua recordação. Os loucos são, pois, magnetizadores ou antes fascinadores, e é o que torna contagiosa a loucura. Por falta de saber medir o que é grande, a gente se apaixona pelo que é estranho. As crianças que ainda não podem andar querem que a gente as carregue e leve a passeio. Ninguém ama tanto a turbulência como os impotentes. É a incapacidade do prazer que faz os Tibérios e as Messalinas. O garoto de Paris, no paraíso das ruas arborizadas, queria ser Cartouche e ri de coração quando ridicularizam Telêmaco. Nem todos gostam da embriaguez opiácea ou alcoólica. Porém, quase todos iam querer embriagar o espírito e comprazer-se facilmente em fazer delirar o coração. Quando o cristianismo impôs-se ao mundo pela fascinação do martírio, um grande escritor daquele tempo formulou o pensamento de todos, exclamando: "Creio porque é absurdo." A loucura da cruz, como o próprio São Paulo a chamava, era então invencivelmente invasora. Queimavam-se os livros dos sábios e São Paulo preludiava em Éfeso os feitos de Omar. Derribaram-se templos que eram maravilhas do mundo e ídolos que eram obras-primas das artes. Tinham o gosto da morte e queriam despojar a existência presente de todos os seus ornamentos para desprender-se da vida. O desgosto das realidades sempre acompanha o amor dos sonhos. Quam sordeto telos dum coelum aspiciu, diz um célebre místico. Literalmente, quão suja se torna a terra quando olho para o céu. Pois então, teu olhar, ao perder-se no espaço, acha suja a terra, tua nutriz? Que é, pois, a terra, senão um astro do céu? Será que ela é suja porque te carrega? Porém, que te levem para o sol, e teus desgostos logo sujarão o sol. Seria o céu mais limpo se fosse vazio? E não é ele admirável de contemplar-se, porque durante a noite brilha como uma multidão inumerável de terras e de sóis? Porventura, a terra esplêndida, a terra de imensos oceanos, a terra cheia de árvores e de flores, torna-se uma imundície para ti. Por que quererias lançar-te no vácuo? Acredita-me, não procures mudar-te por isso. O vácuo está no teu espírito e no teu coração. É o amor dos sonhos que mistura tantas dores aos sonhos do amor. O amor, tal como o nolo dá à natureza, é uma deliciosa realidade. Porém, o nosso orgulho doentio quereria alguma coisa melhor que a natureza. O pensamento de Carlota, na cabeça de Werther, se transforma fatalmente como devia suceder e toma a forma brutal de uma bala de revólver. O amor absurdo tem como desfecho o suicídio. O amor verdadeiro, o amor natural, é o milagre do magnetismo. É o entrelaçamento das duas partes do caduceu. Parece produzir-se fatalmente, porém, é produzido pela razão suprema que lhe faz seguir as leis da natureza. A fábula refere que Tiresias, tendo separado duas serpentes que se uniam, incorreu na cólera de Vênus e tornou-se andrógeno, o que anulou nele o poder sexual. Depois, a deusa irritada o feriu ainda, tornando-o cego, porque atribuía à mulher o que lhe convém principalmente ao homem. Tiresias era um indivíduo que profetizava pela luz morta. Por isso, suas predições anunciavam e pareciam sempre determinar doenças. Essa alegoria contém e resume toda a filosofia do magnetismo que acabamos de revelar. Capítulo 2. O mal. O mal, no que tem de realidade, é a desordem. Ora, em presença da ordem eterna, a desordem é essencialmente transitória. Em presença da ordem absoluta, que é a vontade de Deus, a desordem é apenas relativa. A afirmação absoluta da desordem e do mal é, pois, essencialmente a mentira. A afirmação absoluta do mal é a negação de Deus.
pois que Deus é a razão suprema e absoluta do bem. O mal na ordem filosófica é a negação da razão. Na ordem social, é a negação do dever. Na ordem física, é a resistência às leis invioláveis da natureza. O sofrimento não é o mal. É a consequência e quase sempre o remédio do mal. Tudo que é naturalmente inevitável não pode ser um mal. O inverno, a noite e a morte não são males. São transições naturais de um dia para o outro, de um outono para uma primavera, de uma vida para outra. Proudhon disse: Deus é o mal. É como se tivesse dito: Deus é o diabo, pois o diabo é tomado geralmente como o gênio do mal. Voltemos à proposição e ela nos dará esta fórmula paradoxal: o diabo é Deus, ou, em outros termos, o mal é Deus. Porém, com certeza, ao falar assim, o rei dos lógicos que citamos não queria, sob o nome de Deus, designar a personificação hipotética do bem. Pensava no Deus absurdo que os homens criam, e explicando seu pensamento, diremos que tinha razão, pois o diabo é a caricatura de Deus. E o que chamamos o mal é o bem mal definido e mal compreendido. Não seria possível amar-se o mal pelo mal, a desordem pela desordem. A infração das leis nos agrada porque parece colocar-nos acima das leis. Os homens não são feitos para a lei, mas a lei é feita para os homens, dizia Jesus, palavra audaciosa que os padres daqueles tempos certamente consideravam subversiva e ímpia. Palavra de que o orgulho humano pode abusar prodigiosamente. Dizem que Deus só tem direitos e não deveres, porque é o mais forte, e isso é que é uma palavra ímpia. Devemos tudo a Deus, ousam acrescentar, e Deus nada nos deve. É o contrário que é verdade. Deus, que é infinitamente maior do que nós, contrai, ao pôr-nos no mundo, uma dívida infinita. Foi Ele que fez o abismo da fraqueza humana. É Ele que deve enchê-lo. A covardia absurda da tirania no mundo antigo nos legou o fantasma de um Deus absurdo e covarde. Esse Deus que faz milagre eterno para forçar o ente finito a ser infinito nos sofrimentos. Suponhamos um momento que um de nós pudesse ter criado um efêmero e que lhe dissesse sem que ele o pudesse ouvir: criatura minha, adora-me. Pobre animalejo deu alguns voos sem pensar em coisa alguma. Morreu no fim do dia e um necromante diz ao homem que, deitando-lhe uma gota do seu sangue, poderá ressuscitar o efêmero. O homem faz uma picadura em si. Eu faria o mesmo nesse lugar. Eis que o efêmero ressuscita. Que fará o homem? O que fará ele? Vou dizer-vos, exclama um fanático crente. Como o efêmero na sua primeira vida não teve o espírito ou a tolice de adorá-lo, acenderá uma fogueira espantosa e nela lançará o efêmero, sentindo somente não poder conservar-lhe milagrosamente a vida no meio das chamas, a fim de queimá-lo eternamente. Ora, pois, dirão todos, não existe louco furioso que seja tão covarde, tão mau como este. Eu vos peço perdão, cristãos vulgares. O homem em questão não podia existir, concordo. Porém existe, na vossa imaginação somente. Digamo-lo já, alguém mais cruel e mais covarde. É o vosso Deus, tal como o explicais. E é dele que Proudhon teve 1000 vezes razão de dizer: Deus é mau. Neste sentido, o mal seria a afirmação mentirosa de um Deus mau. E é esse Deus que seria o diabo ou um cúmplice. Uma religião que trouxesse como bálsamo para as chagas da humanidade um dogma semelhante as envenenaria em vez de curá-las. Resultaria daí o embrutecimento dos espíritos e a depravação das consciências. E a propaganda feita em nome de tal Deus poderia chamar-se o magnetismo do mal. O resultado da mentira é a injustiça. Da injustiça resulta a iniquidade que produz a anarquia nos estados e nos indivíduos o desregramento e a morte. Uma mentira não poderia existir se não evocasse na luz morta uma espécie de verdade espectral. E todos os mentirosos da vida são os primeiros a enganarem-se.
tomando a noite pelo dia. O anarquista se julga livre, o ladrão se crê hábil, o libertino crê que se diverte, o déspota pensa que oprimir é reinar. Que seria necessário para destruir o mal na terra? Uma coisa muito simples na aparência: desiludir os tolos e os maus. Aqui, porém, toda vontade se abate e todo o poder falha. Os maus e os tolos não querem ser desiludidos. Chegamos a esta perversidade secreta que parece ser a raiz do mal: o gosto da desordem e o apego ao erro. Pretendemos, por nossa parte, que a perversidade não existe, ao menos como livremente consentida e desejada. Ela não é mais que o envenenamento da vontade pela força deletéria do erro. O ar que respiramos se compõe, como é sabido, do hidrogênio, oxigênio e azoto. O oxigênio e o hidrogênio correspondem à luz viva e o azoto à luz morta. Um homem mergulhado no azoto não poderia respirar sem viver. Assim como um homem asfixiado pela luz espectral não pode mais fazer ato de vontade livre. Não é na atmosfera que se realiza o grande fenômeno da luz. É nos olhos organizados para vê-la. Um dia, um filósofo da escola positivista, o Sr. Littré, se não me engano, dizia que a imensidade é apenas uma noite infinita pontilhada aqui e acolá por algumas estrelas. Isso é verdade, respondeu-lhe alguém, para os nossos olhos que não estão organizados em relação à percepção de outra claridade, a não ser a luz do sol. Porém, não nos aparece em sonho a própria ideia desta luz enquanto é noite na terra e os olhos estão fechados. Qual é o dia das almas? Como vemos pelo pensamento? Existiria a noite dos nossos olhos organizados de outra forma? E se não existissem os nossos olhos? Teríamos nós consciência da noite? Para os cegos, não existem estrelas nem sol. E se pusermos uma venda nos olhos, nós nos tornaremos cegos voluntários. A perversidade dos sentidos, como a das faculdades da alma, resulta de um acidente ou de um primeiro atentado contra as leis da natureza. Ela se torna então necessária e como que fatal. Que fazer para os cegos? Tomá-los pela mão e guiá-los. Porém, se não quiserem deixar-se guiar, é preciso pôr parapeitos. Porém, se eles os derribam, então não são somente cegos, são alienados perigosos e é preciso deixá-los perecer se não se puder prendê-los. Edgar Allan Poe relata a hilariante história de uma casa de loucos em que os doentes tinham conseguido apoderar-se dos enfermeiros e guardas, prendendo-os nos seus próprios cubículos, depois de tê-los disfarçado em animais selvagens. Ei-los triunfantes nos aposentos do seu médico. Bebem o vinho do estabelecimento e se felicitam reciprocamente por terem feito excelentes tratamentos. Enquanto estavam na mesa, os prisioneiros rompem suas cadeias e vêm surpreendê-los a fortes bastonadas. Tornam-se furiosos contra os pobres loucos e os justificam, em parte, por maus tratos insensatos. Eis aí a história das revoluções modernas. Os loucos triunfando, pelo seu grande número, que constitui o que chamamos a maioria, prendem os sábios e os disfarçam em animais selvagens. Dentre em pouco, as prisões se gastam e se rompem, e os sábios de ontem, feitos loucos pelo sofrimento, fogem gritando e espalhando terror. Queriam impor-lhes um falso Deus e vociferavam que não há Deus. Então os indiferentes, tornando-se bravos à custa de medo, se coligam para reprimir os loucos furiosos e fundam o reino dos imbecis. Já vimos isso. Até que ponto são os homens responsáveis por estas oscilações e angústias que produzem tantos crimes? Que pensador ousaria dizê-lo? Detesta-se Marat e canoniza-se Pio V. É verdade que o terrível Ghisleri não guilhotinava seus adversários, ele os queimava. Pio V era um homem austero e católico convicto. Marat levava o desinteresse até a miséria. Ambos eram homens de bem, mas eram loucos homicidas, sem serem precisamente furiosos. Ora,
Quando uma loucura criminosa encontra a cumplicidade de um povo, torna-se quase uma terrível razão. E quando a multidão, não desiludida, mas enganada de um modo contrário, renega e abandona seu herói, o vencido se torna ao mesmo tempo um bode emissário e um mártir. A morte de Robespierre é tão bela como a de Luís XVI. Admiro sinceramente esse terrível inquisidor que, massacrado pelos albigenses, escreveu no chão com seu sangue antes expirar: Credo in unum Deum. A guerra é um mal? Sim, sem dúvida, pois é horrível. Porém, será um mal absoluto? A guerra é o trabalho gerador das nacionalidades e civilizações. Quem é responsável pela guerra? Os homens? Não, pois são as suas vítimas. Quem, pois? Ousaríamos dizer que é Deus? Perguntai ao conde Joseph de Maitry. Ele vos dirá porque os sacerdócios sempre consagraram a espada e como há alguma coisa de sagrado no ofício sangrento do algoz. O mal é a sombra, é a repulsão do bem. Vamos até o fim e ousemos dizer que é o bem negativo. O mal é a resistência que fortifica o esforço do bem. E é por isso que Jesus Cristo não receava dizer: é preciso que haja escândalos. Há monstros na natureza como há erros de impressão num belo livro. Que prova isso? Que a natureza, como a imprensa, são instrumentos cegos que a inteligência dirige. Porém, responder-me-eis vós: um bom revisor corrige as provas. Sim, certamente. E na natureza é para isso que serve o progresso. Deus, se me permitirem esta comparação, é o diretor da imprensa e o homem é o revisor de Deus. Os padres sempre clamaram que os flagelos são causados pelos pecados dos homens. E isso é verdade, pois que a ciência é dada aos homens para prevenirem os flagelos. Se, como pretenderam, a cólera vem da putrefação dos cadáveres amontoados na embocadura do Ganges. Se a fome vem dos monopólios, se a peste é causada pela imundície, se a guerra é provocada tão a miúdo pelo orgulho estúpido dos reis e a turbulência dos povos, não é verdadeiramente a malvadez, ou antes, a tolice dos homens, que é a causa dos flagelos? Dizem que as ideias estão no ar, e em verdade, pode-se dizer que os vícios também aí estão. Toda corrupção produz uma putrefação, e toda putrefação tem seu mau cheiro característico. A atmosfera que rodeia os doentes é mórbida, e a peste moral tem também sua atmosfera muito mais contagiosa. Um coração honesto se acha comodamente na sociedade das pessoas de bem. Torna-se oprimido, sofre e fica sufocado no meio dos entes viciosos. Capítulo 3. A solidariedade no mal. Em seu livro do Movimento Perpétuo das Almas, o grande rabino Isaac de Lúria diz que é preciso empregar com grande vigilância a hora que precede o sono. De fato, durante o sono, a alma perde por algum tempo sua vida individual para mergulhar-se na luz universal que, como dissemos, se manifesta por duas correntes contrárias. O ente que adormece abandona-se aos braços da serpente de Esculápio, da serpente vital e regeneradora, ou se deixa ligar pelos nós envenenados da horrível Piton. O sono é um banho na luz da vida ou no fósforo da morte. Aquele que adormece com pensamentos de justiça se banha nos méritos dos justos. Porém, aquele que se entrega ao sono com pensamentos de ódio ou mentira se banha no mar morto em que aflui a infecção dos maus. A noite é como um inverno que incuba e prepara os germes. Se semearmos joio, não colheremos fermento. Aquele que adormece na impiedade não despertará na benção divina. Dizem que a noite é conselheira. Sim, sem dúvida. Bom conselho traz ao justo, funesta impulsão ao malvado. Tais são as doutrinas do Rabi Isaac de Lúria. Não sabemos até que ponto devemos admitir esta influência recíproca dos entes mergulhados no sono e dirigida de tal forma por atrações involuntárias, que os bons melhoram os bons e os maus
deterioram os que lhes são semelhantes. Seria mais consolador pensar que a brandura dos justos irradia sobre os maus para acalmá-los, e que a perturbação dos maus pensamentos agitam o sono e o tornam, por conseguinte, doentio. Que uma boa consciência dispõe maravilhosamente o sangue a refrescar-lhe e a descansar no sono. Todavia, é muito provável que a irradiação magnética determinada durante o dia pelos hábitos e a vontade não cesse durante a noite. O que nolo prova são os sonhos, nos quais parece muitas vezes que agimos conforme os nossos desejos mais secretos. Só conquistou a virtude da castidade de Santo Agostinho quem impôs a modéstia até aos seus sonhos. Todos os astros são imantados e todos os ímãs celestes agem e reagem uns sobre os outros nos sistemas planetários, nos grupos dos universos e em toda a imensidade. O mesmo acontece na Terra com os entes vivos. A natureza e a força dos ímãs é determinada pela influência recíproca das formas sobre a força e da força sobre as formas. Isso tem necessidade de ser seriamente examinado e meditado. A beleza, que é a harmonia das formas, é sempre acompanhada de grande força de atração. Porém, existem belezas discutíveis e discutidas. Há belezas de convenção concordes com certos gestos e com certas paixões. A corte de Luís XV teria achado que a Vênus de Milo tinha uma estrutura elevada e grandes pés. No Oriente, as favoritas do sultão são obesas, e no reino de Sião, compra-se as mulheres a peso. Os homens não estão menos dispostos a fazer loucura pela beleza verdadeira ou imaginária que os subjuga. Existem, pois, formas que nos embriagam e exercem sobre a nossa razão o domínio das forças fatais. Quando os nossos gostos são depravados, nós nos apaixonamos por certas belezas imaginárias que são realmente fealdades. Os romanos da decadência gostavam de fronte baixa e olhos de sapo de Messalina. Cada qual forma aqui um paraíso à sua maneira. Porém, aqui começa a justiça. O paraíso dos entes depravados é sempre e necessariamente um inferno. São as disposições da vontade que fazem o valor dos atos, pois é a vontade que determina o fim a que nós propomos, e é sempre o fim procurado e alcançado que faz a natureza das obras. É conforme as nossas obras que Deus nos julgará, no dizer do Evangelho, e não conforme os nossos atos. Os atos preparam, começam, continuam e incluem as obras. São bons quando a obra é boa. Se for o contrário, são maus. Não queremos dizer que o fim justifica os meios, mas que um fim honesto necessita meios honestos e dá mérito aos mais indiferentes da sua natureza. O que aprovais, vós fazeis, ou fazeis os outros fazerem, animando-os a fazê-los. Se o vosso princípio é falso, se o vosso fim é iníquo, todos aqueles que pensam como vós agem como agiríeis em seu lugar. E quando triunfam, pensais que fizeram bem. Se as vossas ações parecem ser de um homem de bem, ao passo que o vosso fim é o de um celerado, as vossas ações tornam-se más. As preces do hipócrita são mais ímpias que as blasfêmias do malvado. Em duas palavras, tudo o que fazemos para a injustiça é injusto. Tudo o que fazemos pela justiça é justo e bom. Dissemos que os entes humanos são ímãs que agem uns sobre os outros. Essa imantação, natural a princípio, determinada depois no seu modo pelos hábitos da vontade, agrupa os entes humanos por falanges e séries, talvez de forma diferente da que supunha Fourier. É, pois, exato dizer com ele que as atrações são proporcionais aos destinos. Porém, enganava-se em não distinguir as atrações fatais das atrações fictícias. Acreditava também que os maus são incompreendidos pela sociedade, ao passo que são eles, pelo contrário, que não compreendem a sociedade e que não querem compreendê-la. Que teria feito ele no seu falanstério de pessoas, cuja atração proporcional, na opinião dele, ao destino delas, fosse a de perturbar e demolir o falanstério? Em nosso livro, A Ciência dos Espíritos,
Demos a classificação dos bons e maus espíritos conforme as tradições cabalísticas. Alguns leitores superficiais talvez dirão: por que estes nomes em vez de outros? Que espírito descido do céu ou que alma subida do abismo teria revelado assim os segredos hierárquicos do outro mundo? Tudo isto é apenas alta fantasia, e dizendo isso, estes leitores se enganam. Essa classificação não é arbitrária, e se supomos a existência destes ou daqueles espíritos no outro mundo, é que existem, com toda certeza, neste. A anarquia, o preconceito, o obscurantismo, o dolo, a iniquidade, o ódio, são opostos à sabedoria, à autoridade, à inteligência, à honra, à bondade e à justiça. Os nomes hebraicos de Keter, Chokhmah, Binah, e os de Femeel, Sheidel, Safaniel, etc., que se opõem aos de Eof, Akadosh, Ofenem e Aralim, não significam outra coisa. Assim acontece com todas as grandes palavras e com todos os termos obscuros dos dogmas antigos e modernos. Em última análise, sempre encontramos neles os princípios da eterna e incorruptível razão. É evidente, é certo que as multidões não estão maduras para o reino da razão, que, por sua vez, os homens mais loucos ou mais velhacos as desviam por meio de crenças cegas. E loucura por loucura, encontro mais socialismo verdadeiro na obra de Santo Inácio de Loyola que na de Proudhon. Proudhon afirma que ateísmo é uma crença, a pior de todas, é verdade, e por isso que fê-la sua. Afirma que Deus é o mal, que a ordem social é a anarquia, que a propriedade é o roubo. Que sociedade é possível com tais princípios? A Companhia de Jesus é estabelecida sobre os princípios contrários, ou talvez sobre os erros contrários, e desde há vários séculos ela subsiste e ainda é bastante forte para fazer frente, por muito tempo, aos partidários da anarquia. Não é equivalente, é verdade, mas ainda sabe lançar na balança pesos maiores que os do nosso amigo Proudhon. Os homens são mais solidários no mal do que o supõem. São os Proudhon que fazem-nos veiô. Os acendedores de fogueiras de Constança tiveram de responder diante de Deus pelos massacres de João Zisca. Os protestantes são responsáveis pelos massacres na noite de São Bartolomeu, pois tinham degolado católicos. Foi, talvez, em realidade, Marat que matou Robespierre, como foi Charlotte Corday que fez executar os girondinos, seus amigos. Madame de Barry, arrastada ao cadafalso como uma cabeça de animal berrador e teimoso, não julgava, sem dúvida, que tinha de expiar o suplício de Luís XVI. Pois, às vezes, os nossos maiores crimes são os que nós não compreendemos. Quando Marat dizia que é um dever da humanidade derramar um pouco de sangue para impedir um derramamento maior, tirava esta máxima: adivinhai de quem? Do brando e piedoso Fenelon. Ultimamente publicaram cartas inéditas de Madame Elisabeth. E numa dessas cartas, a angélica princesa declara que tudo estava perdido se o rei não tivesse a coragem de mandar cortar 3 cabeças. Quais? Ela não o diz. Talvez as de Filipe de Orleans, Lafayette e Mirabeau. Um príncipe da sua família, um homem de bem e um grande homem. Aliás, pouco importa quem. A amável princesa queria 3 cabeças. Mais tarde, Marat pedia 300.000. Entre o anjo e o demônio, só havia uma diferença de alguns zeros. Capítulo 4. A dupla cadeia. O movimento das serpentes ao redor do caduceu indica a formação de uma cadeia. Essa cadeia existe sob 2 formas, a forma reta e a forma circular. Partindo de um mesmo centro, ela corta inúmeras circunferências por inúmeros raios. A cadeia reta é a cadeia de transmissão. A cadeia circular é a cadeia de participação, de difusão, de comunhão, de religião. Assim, se forma esta roda composta de várias rodas que giram umas nas outras, que vemos flamejar na visão de Ezequiel. A cadeia de transmissão
estabelece a solidariedade entre as gerações sucessivas. O ponto central é branco de um lado e preto do outro. Ao lado preto se prende a serpente preta. Ao lado branco se liga a serpente branca. O ponto central representa o livre-arbítrio primitivo e no lado preto começa o pecado original. No lado preto começa a corrente fatal. Ao lado branco se prende o movimento livre. O ponto central pode ser representado alegoricamente pela lua e as duas forças por duas mulheres, uma branca e outra preta. A mulher preta é a Eva decaída, é a mulher passiva, é a infernal Hécate, que traz o crescente e a lua na fronte. A mulher branca é Maia ou Maria, que tem ao mesmo tempo, debaixo dos pés, o crescente lunar e a cabeça da serpente preta. Não podemos explicar mais claramente, pois tocamos no berço de todos os dogmas. Eles se tornam crenças aos nossos olhos e tememos feri-los. O dogma do pecado original, sob qualquer forma que o interpretemos, supõe a pré-existência das nossas almas, se não na sua vida especial, ao menos na vida universal. Ora, se alguém pode pecar sem o saber na vida universal, deve ser salvo da mesma maneira. Isto, porém, é um grande arcano. A cadeia reta, o raio da roda e a cadeia de transmissão tornam as gerações solidárias umas com as outras e fazem com que os pais sejam punidos nos filhos, a fim de que, pelo sofrimento dos filhos, os pais possam ser salvos. É por isso que, conforme a lenda dogmática, Cristo desceu aos infernos, donde, tendo arrancado as alavancas de ferro e as portas de bronze, subiu ao céu, levando preso consigo o cativeiro. E a vida universal exclamava: Hosana, pois tinha quebrado o aguilhão da morte. Que quer dizer tudo isso? Ousaria alguém explicá-lo? Poderia alguém adivinhá-lo ou compreendê-lo? Os antigos hierofantes gregos representavam também as duas forças figuradas pelas duas serpentes sob a forma de duas crianças que lutavam uma contra a outra, tomando um globo com os pés e outro com os joelhos. Essas duas crianças eram Eros e Anteros, Cupido e Hermes, o amor louco e o amor sábio, e a sua luta eterna fazia o equilíbrio do mundo. Se não admitirmos que existimos pessoalmente antes do nosso nascimento na Terra, precisamos entender como o pecado original, uma depravação voluntária do magnetismo humano nos nossos primeiros pais, que teria destruído o equilíbrio da cadeia, dando um funesto predomínio à serpente preta, isto é, à corrente astral da vida morta. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.